Good afternoon, listeners, to the podcast Business Talk Show here in our YouTube channel, International Business Relation. Today we have a special guest. Chris is here with us today. Thank you, Chris, for accepting the invitation. Yes, thank you for having me. And so Canada Christopher Lawson, right? Chris is running, he's one of the local candidates here in Cape Cod. Tell us about yourself, where you're from, what is your education background, and what has been your line of work? Yeah, so thank you again for having me. Like you said, my name's Christopher Lawson. I'm running for state senate in the Cape and Islands district, and I grew up here on the Cape in Barnstable. I went to Barnstable High School, class of 2007. Natalia just told me we were classmates, which I didn't remember. Well, so he graduated 2007, I graduated 2006. So we probably ran with each other on a hallway for sure. Yes, absolutely. Yeah. So I went to Barnstable High School. I also went to Louisiana State University after that, graduated 2011 with a degree in anthropology. I thought I was going to be an archaeologist, but that didn't quite work out. So I came back here to the Cape. I worked on the ferries to the islands for a few years, and now I'm in the family automotive repair business, third generation here in Hyannis. So this is another thing that we have in common, mechanics. Yes. So my father and my brothers are mechanics. So he also owns a shop here in Hyannis. Yeah, that's great. Yes. All kinds of connections. Yes. Então, né, sejam bem-vindos a mais um bate-papo sobre negócios, aqui diretamente do YouTube do International Business Relations. Hoje nós temos um convidado especial, que é o candidato local Christopher Lawson. Christopher Lawson, muito obrigado, né, por estar aqui conosco. Eu perguntei ele, né, para falar um pouco sobre ele mesmo, de onde que ele é, qual tipo de formação que ele tem e também qual tipo de trabalho que ele tem feito ao longo da jornada dele. Ele mencionou que ele nasceu aqui no Cape Cod, né? E foi para Barnstable High School, que é a mesma escola que eu também estudei, né? O segundo grau. E ele formou na classe de 2007, eu formei na classe de 2006. A gente teve essa conexão aqui. Ele estudou na faculdade em Louisiana, em antropologia, mas ele não seguiu esta carreira. Ele acabou trabalhando localmente aqui, junto com before The work with your boats dad, you work to with the the boats. islands. Então, ele trabalhou com as balsas, né? Que é os ferries daqui de Hyannis, e depois ele foi trabalhar na mecânica da família dele, do pai dele, aqui em Hyannis. E eu mencionei que outra coisa que a gente tem em comum, que o meu pai e meus irmãos também são mecânicos, e o meu pai, ele é dono de uma mecânica aqui em Hyannis. Chris, you are a Republican Cape and Island Senate candidate, right? Yes. Which is tell us about if you win, what is a Senate? Like, what do you be representing the Cape? What will be your responsibility if you win as the Senate here for Cape Cod and Islands? Yeah, it's a great question. So the Cape and Islands district covers most of the Cape. It's all of the town of Barnstable out to Provincetown, as well as Nantucket and Martha's Vineyard. So it's a large district. There's about 175,000 people in the district, and I would be representing them up in Boston. The state government is very similar to the federal government. There's a state house and a state senate. So the state senate has 40 members. Right now, there's 36 Democrats and 4 Republicans. So I would be going up there as a significant minority party, but we can get a lot of things done. We don't have adequate representation here on the Cape and Islands right now. So I'm looking to represent the people all across the district who don't have a voice in Boston right now.
E, né, então eu perguntei ele, né, ele está se candidatando como republicano, né, para ser senador representando o Cape Cod e as duas ilhas. Então eu perguntei para ele para explicar sobre essa posição, o que seria o papel dele caso ele ganhasse a eleição. Então ele mencionou que como senador, ele estaria representando todo o Cape Cod e as duas ilhas no legislativo e em nível estadual. Então, no nível estadual é parecido com o nível federal, em caso que é dividido, né, na Casa de Representantes. E hoje, em Massachusetts, ele mencionou que na Casa de Representantes, aqui em Massachusetts, são 40 representantes, né? 40 senadores. E no momento são 4 republicanos e 36 democratas. Então, ah, ele estava mencionando que a casa não está, né, com ali equilibrada, né, que ele está se candidatando para uma posição de minoria, porque os republicanos são a minoria aqui em Massachusetts. So, Just if I yeah. can expand on that a little bit too. So coming in as a Republican, I'll have a great opportunity to get on a powerful committee in the state Senate. So there are different committees. The Ways and Means Committee controls finances for the state. So as a Republican, because there's so few, I'll be Mhm. able to get on these strong committees to actually advocate for good things for the district. And the incumbent right now is a Democrat. He's been in for 4 terms and he hasn't gotten things done for the district. His priorities aren't in line with what we need on the Cape and Islands. So that's what I'm bringing to the table to try to change the priorities moving forward and get results for the district. Então, algo que ele está acrescentando é que, como um candidato republicano entrando, né, como senador, ele está propondo a, a construir, né, committees, que são grupos de ações para trabalhar em certas áreas para o distrito aqui do Cape Cod, como um comitê, né? Committee é o comitê, trabalha no comitê de finanças para trabalhar na área ali financeira econômica regional. Ele mencionou que o candidato no momento, né, ele a- o nosso representante no momento, o senador no momento, ele mencionou que tem 4, ele ganhou 4 eleições, ele não tem trabalhado, na opinião dele, em temas bem regionais que precisam ser trabalhado, e ele está propondo de vir trabalhar em termos bem regionais. Yeah, so that's great. So you already started to talk about your agenda, right? And there's some of your, can you mention about your priorities? So you're going to be working on government accountability, public safety, housing, and infrastructure. So when you win, what is the priority? Which of these agenda items that you are planning to work on right away on our Yes. district? Yeah, there's 3 that are, very important that need to be addressed right away. So one of them relates to the immigration situation. We're dealing with a lot of people coming into the state right now, not necessarily through legal means, and there's problems with resources that are being allocated for that purpose. Mhm, We have a law in Massachusetts. We're the only state in the country with a right to shelter law, and mhm, that has been in place for a long time, but it's being misapplied right now to people who are new arrivals to the state. It's only supposed to be used for Massachusetts residents, and mhm. now we have migrants coming into the state who are not in the country legally even, and they're being given priority for shelter. So that's something that needs to change right away. And there's also issues with affordability, and offshore wind is a big issue right now here on the Cape and Islands. We're dealing with offshore wind projects south of Martha's Vineyard. One of them has already failed and caused economic and ecological problems, and that's something we need to address as well. Então eu perguntei para ele, né, como a agenda dele, ele tem alguns itens na agenda, como na parte do governo, né, de contabilidade do governo, segurança pública e também
moradia e infraestrutura local. E eu perguntei para ele qual que é a prioridade dele, se caso ele ganhar, o que que ele trabalharia como prioridade. Ele mencionou sobre a situação de imigração, né, sobre o desafio da imigração aqui no Cape e também sobre a estrutura de so immigration and then the Offshore wind power, yeah. offshore wind power, que no caso é aquela energia vindo né, econômica que está vindo das ilhas, que tem tido alguns problemas, né? Como produzir a energia, que tem tido alguns problemas nas ilhas e ele quer melhorar esta parte também. And the third one was Affordability, so affordability. relating to housing and sewering, things E like a that. terceiro item também é a parte de as pessoas poder adquirir, né, moradia, que eles possam pagar pela moradia. Ele tinha mencionado sobre a parte de imigração, que no momento, como está tendo muito imigrantes que está vindo de maneiras ilegais no país, sem documento, eles estão vindo aqui para essa região aqui no Cape, né, e de Massachusetts. Massachusetts é considerado um dos estados aqui nos Estados Unidos que os abrigos, né, acolhe a todos. E é suposto acolher somente os residentes de Massachusetts. Então, como está tendo que ele mencionou que está tendo muitos imigrantes que vieram para os Estados Unidos sem documento, ilegalmente, estão vindo para Massachusetts, estão usando esses abrigos, né? Superlotando esses abrigos, que está usando muita verba estadual. E ele mencionou que uma das primeiras coisas é criar, né, uma infraestrutura para este caso, porque, igual ele mencionou, que não seria justo usar tanta verba para ajudar, né, aos imigrantes que estão vindo aqui ilegais, em vez, né, de usar para as pessoas que moram aqui já há um tempo com documento. É isso que ele mencionou na parte de imigração que tem que ser regularizada. So the next point, explain to us the proposed actions for the government accountability. So you're on the side of some actions regarding legislative audit, balance, ballot question reforms, and budget responsibility. Can Yep. you tell us about those action plans, how will improve our system? Yep, those are some other priorities too. I mean, those other three certainly are far and away the top priorities, but as far as balance and budget responsibility and accountability in state government, those things are critical too. So balance, again, like I mentioned, there's 36 Democrats and 4 Republicans in the state Senate. The margin in the House is very similar. So overwhelmingly Democratic legislators on Beacon Hill. There's no incentive to work together and find common ground, find solutions that work for everybody. So there's gridlock up there. There's one party control of the state, and they're not getting things done. And the legislative audit that's being proposed right now by our state auditor would help with that. So the state auditor wants to actually audit everything that's going on in the legislature, and the Democratic leaders in the state house, in the House and the Senate, are both against that. They don't want that to happen. They don't want the people of the state to know what's actually going on in the state house. So if we open the doors and we can actually see what's happening behind closed doors there, that helps with accountability for our elected officials. Então, algo que, né, que eu perguntei para ele é para ele explicar sobre algumas ações, um plano de proposta que ele tem sobre a parte, né, do governo de accountability, né, de contábeis ali, que ele tem algumas propostas de fazer auditoria na legislativa e também fazer ali o equilíbrio
sobre perguntas, reforma de perguntas que existe na época de eleição e também ali a responsabilidade ali financeira. Ele mencionou que essas são partes muito importantes que também, né, mas não que é prioridade, mas não é algo que ele faria imediatamente. E ele mencionou que no momento, como que tem que ter um equilíbrio, né, no legislativo, e que no momento são 36 assentos democratas e 4 assentos republicanos. Então, por causa dessa diferença enorme em números, acaba não tendo ali uma conversa, um entendimento entre os dois partidos, né? Porque está tão diferenciado. E ele propõe de fazer uma auditoria legislativa. Já tem uma proposta, né, de lei para fazer uma auditoria ali no legislativo e verificar se está tudo andando como deveria ser ou não. E no momento ele mencionou que o Partido Democrata é contra essa auditoria e que o Partido Republicano é a favor da auditoria para ah, transformar ali a casa para que todas as vozes sejam escutadas. E isso vai trazer, né, um pouco assim, mais de responsabilidade que todas as pessoas do legislativo estejam proativos. Ah, And I'll give a couple of examples of why that's important. I didn't want to give you too much to interpret there. But so the legislative accountability, so like on the budget, the state comes up with a budget every year. For 14 years in a row, the state has been late on its budget. They have until the end of the session to pass the budget. They have until July 1st to actually put that final budget out because the fiscal year starts on July 1st. So for 14 years in a row, the legislature has not passed a budget by July 1st. And that's because there's no incentive to. Again, the Democrat supermajority, they're fighting amongst themselves about what they want to have in the budget, what they don't want to have in the budget. And there's no consequences when they don't get it done by the statutory date. So we need an effective opposition party up there to actually have more accountability so we can get these things done when they're supposed to be done. And then there was also a gun bill that was passed right at the end of the legislative session. That was done in secrecy. It was behind closed doors in a conference committee, and it was presented on the last day of the session, and that's when they took the vote on it. So there was no time to even read through the bill. It just was presented and it was passed. Então, algo que ele gostaria de explicar e dar um exemplo, né, que ele explicou, é sobre que precisa de legislative accountability, que quer dizer que precisa ali de uma responsabilidade, né, na parte legislativo e ser enforçado. Um exemplo que ele deu que nos últimos 14 anos, todo dia 1º de julho começa um ano novo na parte financeira do legislativo aqui no estado de Massachusetts. Então, as pessoas que fazem parte do legislativo, eles têm que fazer uma proposta, né, de orçamento para aquele ano antes do dia 1º de julho. E nos últimos 14 anos, o legislativo, entre eles ali entre os democratas, né, eles têm sempre discutindo ali o que eu vou colocar no orçamento do estado para aquele ano. E acaba entregando esse orçamento atrasado, depois do dia 1º de julho. E eles não têm tido nenhuma consequência por este atraso. Então, fazendo a editoria, se você entrega alguma coisa atrasado, você vai ser punido. Então, é isso que ele está mencionando. Uma outra situação que ele mencionou é que recentemente foi passado uma proposta de lei, né, sobre armas. E essa proposta de lei, normalmente, quando colocam para votar no legislativo uma proposta de lei, é suposto apresentar a proposta com antecedência para que todos os políticos possam ler a proposta e votar. Como foi a proposta de lei foi apresentada
com um período muito curto, não deu tempo para os políticos analisarem a proposta, e eles acabaram passando a lei e sendo votado e passando a lei, com um prazo muito curto. E e isso é algo que ele vai estar trabalhando para que esteja normas ali para entregas, e quem não entregar os documentos necessários no tempo certo seria punido. Okay, great explanation. And thank you for explaining, because we are here in this podcast today to inform people about each candidate. Right. And it's very important to sometimes, in Brazil, I'm from Brazil, so in Brazil, it is mandatory to vote, and he is not mandatory. So not much people go out and vote. And it's very important to get to know the candidate Yes. and know what is happening in the house now and what you're proposing to do. Right. So as I'm interviewing you, I'm actually learning. Well, that's good. That's the idea, And right? hopefully our listeners are also learning about what's happening now and what you would bring to the table. Right. And for me, I think, my opponent, the incumbent, like I said, he's been in for 4 terms now. He hasn't delivered results for the district. And he's part of that political machine. I'm not a politician, I'm a mechanic. I have 4 kids who I want to have a good future here on the Cape and Islands. And right now, that's not going to happen if we continue down the same road. So that's really why I'm running, is to bring changes up to Beacon Hill. I think we need more people who have experience in regular life. My opponent has been involved in politics his whole life. I'm working in a family business, raising my kids here. I understand the struggles that we all deal with, especially in today's economy, with housing where it is, with the cost of living in general. So we need more people who understand that, making these decisions. Então, um comentário que eu fiz, que é muito importante, eu estou trazendo aqui nesse podcast hoje, o candidato, né? Para vocês saberem sobre o candidato e cada candidato, e também algo que eu aprendi aqui com ele, sobre o que está acontecendo agora no nosso estado, né? E o que ele traz, o que ele vai trazer para a gente como mudança e tudo mais. Igual ele mencionou aqui, no momento, que isso é muito importante, né? Cada um de nós saber quem que nós estamos votando, se você é cidadão americano, ir nas urnas e votar. Igual mencionei para ele que no Brasil, né, de onde que eu sou, é mandatório todo mundo ir votar, é obrigatório. Aqui não é. Então, a gente tem que usar a nossa voz, ser cidadão, ir lá e votar. E algo que ele mencionou é que nos últimos que o oponente dele, ele já ganhou a eleição 4 vezes, e ele é um político, né, que sempre trabalhou na política e ele sempre foi político. E ele, né, ele vem com experiência, como um cidadão normal, que ele é pai de família, tem 4 filhas, é mecânico aqui da nossa região, e ele traz a experiência de vida dele para ajudar a resolver esses desafios, que ele também vive esses desafios diários do cidadão aqui na região do Cape Cod. Então, ele traz essa experiência e ele vê a necessidade de mudar algumas coisas em Beacon Hill, né? Que é lá no nosso Senado, aqui no Legislativo em Boston. That's great. That's great that you have that ability, right? Of bringing in your own experience to the legislators, and there's been a lot of challenges that we've been facing here on the Cape in past several years, especially after pandemic. We've been seeing it more closing with, the housing, the infrastructure, and it's been very hard for the middle class and the lower middle class to survive here with the high inflation. Right.
Yeah, and just to find a place to live. I mean, it's very difficult for anyone just starting out to make a life here. I wouldn't be able to afford to live here if I didn't already own a home and wasn't already established. Uhum, And that's a challenge that we need to address. You know, the state does have a role in that. You know, I like to keep local control on a lot of things. You know, I think the uhum, town of Barnstable knows what's best for Barnstable, just like Provincetown knows what's best for Provincetown. But where the state can have an impact on that is with our housing policy. Chapter 40 is the state law that involves housing. 40B specifically is about affordable housing. Those policies have been in place for almost 60 years now, and I don't think they've had the desired effect. So I think we need to totally re-examine our housing policy on the state level and make changes as needed. uhum. Então, algo, né, que eu mencionei que ah, ele está trazendo como valor, né, para o Senado a experiência dele de vida, né, ah, como um pai de família e mecânico, e para trazer essas mudanças, desafios. Aqui no Cape Cod, como eu mencionei, a gente está tendo muito desafio nessas últimas décadas, principalmente agora, pós-pandemia, que é a situação da inflação, né? Que as moradias que está com preço excessivo, muito alto, e a classe, né, média e a classe média baixa, né, está tendo muita dificuldade para sobreviver e realmente conseguir morar aqui com os custos tão altos. E ele mencionou, né, que se ele não tivesse comprado a casa dele anos atrás, hoje ele não ia conseguir comprar uma casa, porque o valor está excessivo. E ele também mencionou que no estado de Massachusetts tem a lei capítulo 40 sobre moradia, e 40B tem a lei que já está mais de 60 anos que foi feita sobre affordable housing, ou seja, moradia que seja preço acessível para todos, e não está sendo implementada de maneira que deveria ser. E isso é algo que ele quer que isso seja feito, se ele ganhar as eleições, e ele também mencionou que cada cidade regional tem uma dificuldade, um desafio diferente, né? Que Provincetown tem seu próprio desafio com moradia, que Barnstable tem seu próprio desafio a moradia, e tem que ser revisado ali localmente, trabalhar com leis, né, regionais sobre qual que é o plano, de estrutura, infraestrutura na área de moradia que tem que ser trabalhado, regionalmente. E ele, em parte estadual, ele vai estar, eh, nesta parte para que o capítulo 40 e o capítulo 40B na lei seja, cumprido. Ok. Do you have any other comments Yeah, on I can expand on that just as a contrast with myself and the incumbent. You know, he's very much about state control on these issues, Mhm. you know, statewide mandates being imposed on local communities. Like I said, I'm more about local communities making their own decisions for what's best for their people. You know, with regards to housing, I don't think it's a one size fits all for every community. Every town is different, every town has different needs, so the state shouldn't be mandating what each town has to do. Então, algo que ele quer acrescentar um comentário sobre essa questão de moradia, ele falou que o oponente dele, ele é a favor de criar uma lei estadual, ah, que serviria para todo mundo no estado em parte de moradia acessível, né, de preço acessível. Já ele é a favor que, o comitê de cada cidade, né, que cada região, possa criar suas próprias leis sobre moradia, porque cada região tem uma estatística diferente, tem uma maneira ali de vivência diferente, então que eles tenham o poder de ter as suas leis locais sobre moradia, em vez de ter algo feito para o Estado cumprir. Okay, great. And so, our next part is about what is your proposed action towards public safety?
So some items that you will be doing, it's regard immigration, drugs, and criminal justice and Second Amendment. Can you tell us more specific about the public safety actions that you're proposing? Yeah. So I can break down a few of those different things. We'll kind of go in segments, I guess. I mean, the Mhm. immigration part of it is a big thing. So again, the right to shelter law is having a big impact all across the state, not only financially, but also on public safety. So just recently, there have been several undocumented criminals who have been picked up on the Cape and Islands, who are committing violent crimes in the community. So again, I think it's critical that we make a distinction between legal immigration and illegal immigration. Legal immigration is a great thing. It makes us stronger. It makes our communities more vibrant. But illegal immigration, the problem is we don't know who these people are if they're undocumented. Some of them are going to be good, some of them are going to be bad. So the bad ones, we need to get them out of the community. Uhum. Então, algo que perguntei para ele é sobre a posição dele, a ação dele sobre a segurança pública, né? Que ele vai estar trabalhando na área, né? Na parte de imigração, de drogas, né? A justiça criminal e também ah, o Second Amendment, que é o segundo amendment da lei. Então, a primeira coisa que ele mencionou foi na parte de imigração, né? Aqui no Cape Cod, que está tendo uma parte, né, de imigração ilegal aqui no Cape. Ele é a favor à imigração legal, né? Você vir imigrar aqui na região com documentos. O problema da imigração ilegal que está tendo é que muitos estão usando, né? Tá vindo sem planejamento, e estão usando recursos públicos, né? Os abrigos estão superlotados, isso não tem segurança e, na opinião dele, a imigração ilegal pode ser perigoso para a comunidade, porque a gente não sabe quem são esses indivíduos que está entrando. E já foram presos, né, alguns imigrantes ilegais aqui no Cape por causar crimes e violências. Então, essa parte, ele é a favor da imigração legal, porque assim pode saber quem que está entrando, quem está aqui, se é uma boa pessoa ou não. E já com a parte ilegal, você não sabe quem que são essas pessoas, se é um criminal ou se é uma pessoa honesta. Um, so you mentioned about immigration. So how about the drugs? What are Yeah, the your drug plans? drug situation's really bad, especially here on the Cape and Islands. And what we have is really a lack of resources. We need more resources allocated to treatment. I take a hard line on drug use. I'm not in favor of legalizing any drugs. There's a ballot question right now, actually coming up in November, to decriminalize hallucinogenic drugs. I'm very much opposed to that. I don't think we need to introduce more drugs into the community. We need more money and more resources for treatment. Getting people who are addicted to drugs off of drugs and then helping them remain clean after the fact. That's something that's really missing right now, especially here on the Cape. Então, uma outra parte, né, de a segurança pública é a parte das drogas, né, que eu perguntei para ele. E ele mencionou que na parte das drogas, no momento aqui no Cape, está sendo um grande problema, um grande desafio, e que ele é a favor que precisa de mais recursos implementados aqui no Cape para tratar as pessoas, né, ah, que mexem com droga, né? Os drogados precisam de mais recursos para tratamento, que não tem o suficiente, e também, no momento, vai ter uma pergunta, nas eleições sobre legalizar drogas que causam alucinação. Ele mencionou que ele é completamente oposto a legalizar mais drogas, porque vai causar mais problemas, que ao invés disso, para trazer mais tratamento e recursos para tratar das pessoas viciadas aqui da região, que assim vai solucionar o problema. Okay, and then the other part is about the criminal justice. Yeah, so I'll What is... I'll tie together criminal justice and even the gun situation as Mhm. well.
I mentioned there was a gun bill that was passed right at the end of the legislative session. There's actually an active effort to try to repeal that law right now. There's a petition going around. I'm very much in favor of the Second Amendment. It's one of our most critical and important rights as Americans. I'm a legal, licensed gun owner myself. But even if you don't want to own a gun yourself, it is still a critical right to ensure that we all have the right to bear arms. So that's something that law makes us less safe, actually, because it restricts the rights of legal, law-abiding gun owners. So that's something that needs to change that was just implemented. We need to rescind that law because it has a direct effect on public safety. Então, uma outra parte, né, de a segurança pública é a justiça criminal, né, e o segundo amendment. E ele mencionou que nessa parte de justiça criminal, que a primeira coisa, né, que precisa ser feita é que foi passada uma lei que dando restrições e limites para uma pessoa, ter uma arma, né. E ele mencionou que ele é a favor de cada pessoa, se quiser ter uma arma, né, e ser registrado igual ele mencionou que ele tem uma própria arma que a gente pode para defender como cidadão com a arma. E essa lei foi passada recentemente que dá essa restrição. Ele crê que, como já tem a lei do segundo amendment, que todos nós podemos bear arms, ou carregar uma arma para defesa própria, e ele é a favor desta lei, que crê que assim possa diminuir a criminalidade na região. Ah, Yeah, and on, criminal justice as well, there's issues with the enforcement of existing laws. So we have a lot of on the gun issue specifically, just to keep it on the same topic. There's already on the books a minimum sentence of 1 year for gun-related crimes, no matter what the crime is. If it involves a gun, minimum sentence of 1 year in prison. That's not enforced. So we have a lot of laws on the books that are not being enforced, and that makes our communities less safe. Então, algo que ele está acrescentando é que no momento tem algumas leis que estão, né, regionais, estaduais, que não estão sendo, enforçadas, né? Que, igual diz ele que tem uma lei que se você estiver carregando uma arma e não for registrado e for pego, você tem que ficar preso por pelo menos 1 ano. E isso não tem sido, ah, enforçado sim na comunidade. Então ele, né, hã, algo que ele propõe, para que essas leis que já tem que a justiça seja feita e que, seja enforçada na comunidade caso algo aconteça. Hã So, Chris, we are towards the end of our podcast today. Do you have anything that you want to add that we haven't talked about that is important for you to tell our listeners? Yeah, absolutely. I would just say, it's important to be informed to your point earlier. You're learning during this podcast, and a lot of Mhm. people don't necessarily know who their candidates are. So I think it's important to be as informed as possible. I would encourage everyone to visit my website, which is votelozon.com. It's vote lauzon.com. And you can see a whole list of my policies. There's a lot of things on there. Obviously, we don't have time to talk about everything. But it's really important to be informed and just elect people who are in it for the right reasons. Like I said, the incumbent's been in there for a long time. His priorities don't line up with the district. He hasn't delivered results for the district. So I think it's time for a change in leadership. Então, né, nós estamos no final aqui do nosso podcast hoje, e eu pedi ele para falar algo, se ele quer enfatizar algo, né, para os nossos telespectadores e ouvintes. E algo que ele mencionou é que para vocês buscar informações, ficar mais informados sobre cada candidato aqui da região, né, a nível estadual e também a nível nacional. eh, para saber o que cada candidato está trazendo, né, o que eles vão fazer para se informar. Igual ele mencionou, né, que, a pessoa que está na posição hoje, já tem
ganhou 4 eleições e não está cumprindo a agenda do distrito, né? Não está dando resultados. E para você saber mais informações sobre a candidatura dele, mais específico, ele não pôde falar com tantos detalhes, tudo que ele está a favor. Então, vocês podem ir no website dele, que é votelawson.com, VOTELAUZON.com, né? So thank you so much, Chris, for being in our podcast today. I just have a few announcements. Yeah. So I invite all of you. So on September 28th, last out of this month, from 5 to 8, we're going to have the first Brazilian Art Festival at the Hyannis Public Library, and you are invited to come. It's free, and we're going to have live music, Brazilian live music. We have 22 Brazilian local artists that have signed up to do an expo. So artists, crafters, we're gonna have a presentation of capoeira, which is Brazil. Capoeira is martial arts with African dance involved. Okay. It's very popular in Brazil. We have Brazilian photographers, authors. I'm one of the authors that is going to explain the book. So you're more than welcome to come. And our American listeners come and get to know the Brazilian culture. Yeah, sounds like a great time. I can't wait. Yeah, thank you. Então, né, nós estamos aqui no final. Eu pedi para o Lawson falar um pouco sobre o que ele gostaria de falar com vocês, os ouvintes. Ele falou que para vocês ficarem mais informados e votarem, se vocês são cidadãos americanos, se informar mais sobre seus candidatos, né, locais, e também tem alguns anúncios. Eu estou muito agradecida por ele estar participando conosco aqui hoje. E dia 28 de setembro, de 5 às 8 horas da noite, vai ter o primeiro Festival da Arte Brasileira na Biblioteca Pública daqui de Hyannis, na Main Street. Então, venham conosco, chamam sua família, chamam seus amigos e venham celebrar a cultura brasileira. Tá conosco. Vai ter música ao vivo, autores, artistas plásticos, artesãos, fotógrafos. Vai ter também apresentação de capoeira. Então, vai ser muito bom. Então, venham conosco. Tenham uma ótima semana e até a próxima. E continue aqui nos seguindo aqui no YouTube. So, have a great week, and I'll see you on the next podcast. And continue to follow us on YouTube and enjoying our videos. And until the next time. Thank you very much. Thank you.